Eu entrei no elevador sem olhar para os lados. Apenas queria chegar ao meu apartamento no 86º andar e esquecer o dia exaustivo. Desde que aqueles malditos funcionários deram com a língua nos dentes, não tenho um segundo de paz. Os ratos da imprensa não param de me perseguir. Apertei o botão e me recostei na parede espelhada. O painel digital indicava que o elevador subia suavemente. Sozinha ali dentro, fechei os olhos por um instante. Quando os reabri, percebi algo estranho. O número do andar não havia mudado desde a última vez que olhara para ele, que continuava marcando 12. Dei um profundo e audível suspiro, bastante irritada. O elevador daquele prédio de luxo era um dos mais modernos do mundo e não deveria falhar, pois nós pagávamos muito caro pelo condomínio daquele prédio. Pensei que, assim que chegar em casa, ligaria para o síndico, pois uma falha dessas era simplesmente inadmissível. Apertei o botão novamente, sem resposta, e o mesmo aconteceu quando apertei o botão de emergência. A luz piscou e o espelho ao meu lado tremeu. Me virei, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O reflexo não parecia certo. Não que houvesse algo visivelmente errado, mas a mulher refletida ali não era exatamente eu. Afastei-me do espelho e tentei manter a calma. Peguei o celular só para descobrir que estava sem sinal. Não tinha outra opção senão esperar. O sistema do elevador era inteligente e, em poucos minutos, deveria reiniciar. Então, ouvi um som, um baque seco, como se algo tivesse caído no teto do elevador, o que me deixou assustada. Meus olhos se fixaram no painel, que insistia em mostrar o número 12. Tentei me convencer de que havia sido algum ruído estrutural, ou, quem sabe, alguma equipe de manutenção vindo consertar o possível defeito. O baque veio novamente, só que dessa vez bem mais forte. Como se algo ou alguém estivesse se movendo lá em cima, o que me fez gritar por socorro, mas sem qualquer resposta. Então, surgiu um som áspero, como unhas raspando o metal do teto. Prendi a respiração e baixei a cabeça, pois não queria olhar para cima, mesmo com algo dentro de mim dizendo que eu deveria. Levantei o rosto lentamente e vi uma rachadura surgindo na tampa de manutenção. Antes que pudesse reagir, o elevador desceu bruscamente. Meus pés saíram do chão por um instante e fui jogada contra o teto. Um som metálico de torção preencheu o ambiente, como se todo o elevador estivesse se contorcendo. Fechei os olhos e segurei no corrimão, esperando o impacto contra o chão. Então, o elevador parou e o silêncio agora era total. Olhei novamente para o painel e o número 12 insistia em permanecer lá. Porém, alguma coisa estranha estava acontecendo, pois sentia uma espécie de presença ali comigo. O ar estava mais denso, quase pesado demais para ser respirado. Eu sentia um cheiro estranho, uma mistura de ferrugem e algo podre, de um bicho em decomposição. Meu reflexo no espelho não estava mais sozinho. Uma sombra surgiu ao meu lado, indistinta e imóvel, o que me deixou apavorada. Quis correr, mas não havia para onde. Sussurrei um pedido de ajuda a Deus, pois em todos esses anos ele nunca havia me deixado na mão. Mas o pedido morreu antes mesmo de escapar dos meus lábios. A sombra moveu-se e eu senti um frio cortante na lateral do meu rosto, como se dedos invisíveis percorressem minha pele. O vidro do espelho começou a se rachar lentamente, como se estivesse sendo pressionado de dentro para fora. Eu ainda estava imóvel, mas minha imagem no espelho começou a virar a cabeça na minha direção, sorrindo assustadoramente. Meus joelhos cederam e eu caí no chão, incapaz de desviar o olhar daquilo que deveria ser eu. As luzes se apagaram e o elevador mergulhou na escuridão absoluta. Um segundo depois, a cabine balançou e as portas se abriram com um rangido horrível. Saí o mais rápido que pude, sem me importar em que andar estava. Mas quando olhei em volta, percebi que o corredor estava vazio, e era uniformemente preto, sem portas, sem janelas, sem luzes, sem nada, enquanto o número no painel digital ao lado da porta do elevador marcava 12. O elevador se fechou atrás de mim e em seguida ouvi o bip familiar indicando que ele havia começado a se mover, quando o número do andar no painel digital começou a mudar. Olhei em volta e percebi que aquilo ali não era mais o meu prédio, enquanto uma voz baixa e arrastada perguntava se eu havia gostado da viagem. No dia seguinte, uma notícia foi divulgada nos principais portais. A socialite Micaela Costa, 26, casada com o poderoso empresário da indústria química Dilson Costa, dono da empresa Nosilda Chemical, que responde a várias ações na justiça por envenenamento do lençol freático da cidade de Minas das Águas, situada no estado do Piauí, responsável pela morte de centenas de pessoas que consumiram a água na região, morreu de uma forma particularmente terrível. O elevador social do prédio de luxo no qual o casal morava sofreu uma falha e despencou do 80º andar. O impacto fora tão forte que partes da máquina haviam atingido carros que estavam próximos à porta, na garagem subterrânea.
Assim como seu marido, a socialite também era cercada de polêmicas, principalmente por causa das diversas denúncias de racismo, maus tratos a seus funcionários e supostas traições. Obrigado por assistir. Por favor, curta esta história, compartilhe e se inscreva neste canal. Até a próxima!